Eleições suplementares. Quer dizer, então, que o viamonense vai ter que votar 2 vezes em 2026? Olá, aqui é a Rayane Guterres, advogada, política e terapeuta. Aqui nesse canal, nós falamos sobre direito, política e muito conhecimento humano. Esse é o foco desse canal, o nosso crescimento interno. E nós temos aqui uma comunidade que se chama De Volta ao Centro. Eu acredito muito que pessoas restauradas, elas impactam nosso meio, a nossa sociedade. E dentre pessoas que são restauradas, adultos funcionais, eu acredito muito nas pessoas que são conscientes, que se preocupam e têm consciência, na verdade, de que as suas vidas, o seu dia a dia é totalmente impactado com decisões em câmaras, assembleias e esse mundo aí jurídico e político que, convenhamos, a gente acha que não sabe, a gente acha que não entende, mas não é que você não entende. É que os agentes da política e do direito não se fazem compreender. E por isso aqui nesse canal nós temos um quadro que se chama Desjuridicando. Foi um quadro que eu criei lá em 2020, quando nasceu aqui o canal, para que eu possa traduzir para você aí o que são algumas ferramentas, alguns termos, algumas coisas que às vezes a gente não compreende tão bem. E hoje nós vamos falar então o que é essa tal de eleição suplementar. Sim, não é brincando, mas eu não consigo perder a mania de perder uma piada, né? Mas eu bem falei lá em 2024, quando eu estava concorrendo, que o candidato que estava em questão não era a melhor opção, né? Estava na época respondendo alguns processos criminais e para mim, mulher, eu achava um tanto questionável. Mas não vamos entrar aqui no mérito dos crimes ou das irregularidades eleitorais do sujeito, né? Então vamos focar no conceito e para isso nós vamos recorrer à doutrina e à lei. É alguma coisa que a galera aqui de Viamão, os políticos no geral, não conhecem muito, ou não usam, evitam. Mas eu, como jurista, tenho a responsabilidade de trazer aqui para vocês um conteúdo sério, pautado em dados e evidências, e de forma mais coloquial possível. Então, vamos lá! Nós estamos acostumados, um ano sim, um outro ano não, a irmos às urnas em outubro, final do ano, lá num domingo, né? E esse ano o viamonense foi surpreendido que em abril terá que votar. Então, no meu dia a dia, as pessoas acabam me recorrendo, me chamando, questionando. Rayane, o prefeito foi cassado? O prefeito foi preso? Ou o prefeito abusou de alguém? O prefeito é corrupto? Por que a gente vai votar? Ou, veja bem, olha só como passou rápido as eleições. Já vamos ir às urnas votar para prefeito? E qual será o seu número para vereadora? E eu fico, gente, calma. Eu vou fazer um conteúdo bacana para vocês explicando tudo. Eu tenho visto que a população em si está desassistida. Enquanto tem candidatos e agentes políticos questionando sobre inúmeras coisas que não importam para a comunidade, as pessoas estão desassistidas e, como sempre, desinformadas. Então, vamos lá. As eleições suplementares são eleições extraordinárias, estranhas, diferentes. Elas acontecem quando acontece alguma irregularidade e ocorre a cassação do mandato. Foi o que aconteceu aqui na nossa cidade. E não é por conta de um processo criminal. Embora ser condenado criminalmente em segunda instância é uma das razões para não ser possível um candidato ser prefeito, governador, presidente, enfim. Só que isso acontece quando o candidato está se candidatando, né? Ele não é ainda o prefeito. Se ele é condenado após ser prefeito, essa condenação não comunica na sua questão de elegibilidade. Então, o processo criminal que o nosso prefeito ou ex-prefeito da cidade foi condenado 9 anos de regime fechado, salvo engano, eu acredito que no início era regime fechado e após recurso foi alterado para semiaberto. Não me recordo bem, é um processo sigiloso, onde eu não sou advogada, então eu não tenho acesso aos autos. Por quê? Este processo se trata de uma violência de cunho sexual. Está lá tipificado a questão de promover, instigar, divulgar, publicar cenas, áudios, imagens de cunho sexual íntimo sem o consentimento da outra pessoa. Veja bem, se você aí está tendo relação com um homem, com uma mulher e você filma, você grava ou você recebe aqueles materiais que popularmente chamam de nudes, você não tem autorização de compartilhar, muito menos de transmitir ele em um evento. Quando você faz isso, você está sendo sim um criminoso, né? É um tipo penal e você vai ter aí, né, as suas responsabilizações.
No caso do nosso prefeito, né, para além de divulgar, ele coagiu as testemunhas que souberam e foram arroladas no processo para estarem lá testemunhando o ocorrido. Então, por isso aí temos uma pena muito alta de 9 anos em regime fechado, que depois foi recorrida e foi alterada. Mas esse não é o caso das nossas eleições, da razão da cassação. A grande questão foi, e você que é viamonense, você deve lembrar do marco que teve a abertura do Parque Chantilly. Chantilly, como você prefere falar. Eu falo chantilly, as pessoas às vezes me questionam por que eu pronuncio assim. Mas você sabe, o Chantilly é um parque aqui da cidade que por muitos anos foi do município de Porto Alegre. Sim, ele era de Porto Alegre, no meio de Viamão. E esse parque por muitos anos foi fechado. Eu tenho aí meus 26 anos, eu cresci, bem dizer, quando era criancinha, no parque, tinha pracinha, era muito arborizado. Então, eu tenho memórias afetivas desse parque e eu imagino que o viamonense, até a minha faixa etária, tinha muitas memórias do parque. Porém, esse parque foi fechado, né? E no período das eleições, ele foi aberto. Para muitas pessoas, foi um choque, uma surpresa, o desmatamento. Mas nós falaremos do desmatamento do Parque Chantilly em outro vídeo e eu vou explicar muito bem para você o que aconteceu lá. É bem diferente do que a politicagem faz a gente querer imaginar. Mas o que acontece é que o prefeito cassado, na época, ou melhor, antes, lá no governo anterior, ele fazia a composição como secretário de governo. Quando você decide se candidatar a um cargo eletivo, você precisa se afastar de determinados cargos. Por exemplo, se você é um jornalista, uma atriz que aparece na televisão, em jornais, em rádios, você precisa se afastar. Se você é promotor de justiça, juiz, desembargador, você precisa se afastar. Inclusive eu, como estagiária do Ministério Público, cuidei muito a questão do prazo para eu me afastar. Embora estagiário, né, não tem vínculo trabalhista nenhum, é um vínculo meramente estudantil. Mas eu cuidei de me afastar do Ministério Público um período antes de eu concorrer nas eleições de 2020. Então, todos esses agentes que ganham, assim, visibilidade, precisam se afastar dos seus cargos para que não haja uma influência nas pessoas, porque veja que o eleitor, ele é considerado como se fosse, assim, um consumidor. Consumidores, eles têm muita proteção, porque as marcas, comércio, empresas, elas sempre vão buscar, pela questão financeira, abusar, de certa forma, da influência, da vulnerabilidade que tem esse consumidor. O eleitor é a mesma coisa. A gente não pode, por exemplo, ter um desembargador, um juiz, uma delegada de polícia concorrendo, por exemplo, usando farda, ou, por exemplo, dizendo que vai facilitar algum processo, alguma coisa, alguma vantagem. E no caso do prefeito em questão, ele assumiu uma posição de muita importância, né, no governo anterior, e ele precisou se afastar. Acontece que, ao ser inaugurado o Parque Chantilly, não bastando apenas a inauguração, que hoje em dia, se você for lá na frente do parque, você não consegue entrar porque ele está fechado, então foi uma abertura fictícia no período eleitoral. Não bastando isso, ele foi na inauguração. E essa inauguração foi ainda na data do aniversário de Viamão. Então a coisa só piora. Então, acontece que esse cenário, ele dá a entender para o eleitor que é vulnerável nesse sentido, que, olha, aquele agente conseguiu inaugurar o parque. Logo, ele é um bom político, logo votarei nele. Há uma vantagem indevida. Então, por essa razão, não pode um agente que, mesmo que fizesse a composição do governo anteriormente, estar em inaugurações. Então, esse foi um processo que andou e foi feita a cassação. Por que o vice-prefeito não assumiu? Porque foi cassada a chapa. Então, os coleguinhas, eles dois acabam sendo cassados juntos. E, por consequência, também se tornam inelegíveis. Eles têm os direitos políticos deles trancados. Da mesma forma que uma condenação criminal impossibilita uma pessoa de concorrer, ou um processo de corrupção, de improbidade administrativa, impossibilita aquela pessoa de concorrer por um período, 8 anos, a mesma coisa aconteceu com eles. Então, hoje, eles recorreram no segundo grau, recorreram lá pro STE, agora eu me esqueci, o Superior Tribunal Eleitoral, né? Exatamente. Não, eles recorreram pro STJ, se eu não me engano. Foi a ministra Carmen Lúcia, inclusive, que proferiu lá a decisão, onde não teve jeito o recurso deles, então eles estão cassados, tem eleições, está agendada, será para dia 12 de abril. Todo viamonense precisa ir às urnas na sua escola eleitoral e votar no seu candidato. Então, eu acredito
que eu consegui passar aí por esses dois assuntos dos processos e tirar aí essa dúvida. Afinal, ele foi afastado porque ele foi condenado num crime sexual ou ele foi condenado por uma questão eleitoral? Ele foi condenado pelos dois. Né, a gente fica assim, que vergonha, né? Que vergonha de ser viamonense. E na campanha eu ainda falava, quando falavam pra mim assim, eu vou votar no candidato X. Nem lembro que partido ele é. Aí eu dizia, principalmente se era mulher, eu questionava, tá, mas tu sabe que ele tá respondendo por um processo de cunho? Porque eu, como mulher, não me vejo representada por um cidadão desse. Mas vota em qualquer um, menos nele. Né? Olha, se tu não gosta do candidato do meu partido, vota em qualquer um. Mas enfim, né? É aquela brincadeira do início do vídeo, quem vota mal, vota duas vezes. Brincadeira essa parte, gente. Vamos explicar então o que acontece com a função da eleição suplementar. Por que não vai acontecer como em 2020? Porque vocês devem lembrar, eu ouvia bastante em 2020 as pessoas dizendo, o prefeito foi cassado. E não. Isso é outra coisa errada de se falar e de se concluir, porque em 2020 nós também tivemos um teatro na cidade que foi a mesma função. Sai o prefeito, sobe um, só vai o outro, enfim, né? Vocês lembram desse trem aí. O que aconteceu naquela época, no período da pandemia, inclusive, um período muito crucial e que foi muito ruim a gente não ter o nosso representante do executivo? Aconteceu uma investigação, né, uma medida cautelar, como se fosse assim, a Polícia Civil investigando, onde haviam infrações no município, né, a serem investigadas. Como a gente tem aí um representante do executivo diretamente dentro da prefeitura, é necessário fazer o afastamento desse agente para que se haja uma investigação mais limpa, mais organizada. Então, o que aconteceu em 2020 foi isso, um afastamento do agente político, na época o prefeito, alguns secretários. Neste caso, então, assume o vice, porque o vice não tem conexão, não há um problema nisso. Então, na época, assumiu o vice-prefeito, o qual faleceu meses depois, e daí entrou o presidente da Câmara. Por quê? Aqui nós temos na lei uma ordem hierárquica. O representante máximo do município é sempre o prefeito, que foi eleito pelo povo, com voto livre. Não tendo essa figura, sobe o vice-prefeito, que é o cara ali que está compondo a chapa da prefeitura, do executivo. Não tendo vice-prefeito, sobe o presidente da Câmara. E não tendo o presidente da Câmara, seria o juiz do foro. Tal como aconteceu esse ano em Viamão. Como foi cassado a chapa, né? Então, prefeito e vice-prefeito, subiu a presidente da Câmara. Que, ironicamente, reside na mesma residência do que o prefeito cassado. Contém ironia? Contei. Mas, enfim, né? Acontece só em Viamão. Viamão acontece isso. Sai um prefeito, daí assume o vice, aí o vice morre. Aí afasta um prefeito, caça o outro, aí a esposa assume. Pérolas que acontecem em Viamão, né, meus amigos? É por isso que eu digo que cada vez mais a gente tem que estudar os nossos representantes, buscar por candidatos que tenham um mínimo de instrução, um mínimo de uma bagagem profissional, um mínimo do mínimo, gente. Não dá pra gente ficar elegendo pessoa que tá sendo investigada por processo criminal ou que tem uma conduta questionável. Mas, enfim, explicando por que esse ano nós temos, então, as eleições. Um mandato, ele é composto de 4 anos. Mandato é o período que o agente político eleito fica ali no poder, né? São os vereadores e os prefeitos. 2 primeiros anos, tá? Aconteceu algum problema, o prefeito e o vice-prefeito morreu, foram cassados, aconteceu alguma coisa. Se aconteceu isso nos 2 primeiros anos do mandato, vocês compreendem que não deu nem 50% do mandato, do período que é para aquela gestão? Então, os eleitores vão novamente às urnas e votam no seu representante ideal. E por que não assume o segundo colocado? Gente, não tem como assumir o segundo colocado. Inclusive, nessas eleições de 2024, nós tivemos um grande número de nulos e brancos. Eu até disse que, olha, no dia das eleições eu coloquei uma postagem assim, não é o barulho dos maus que me assustam, mas sim o silêncio dos bons, porque nulos e brancos deu mais número de votantes, no caso, do que quem foi lá e votou no atual prefeito ou no segundo colocado. Então, o segundo colocado vai poder concorrer esse ano, tal como a atual prefeita em exercício, entre outros candidatos. A gente vai poder olhar pra galera e ver quem é que nos representa. Espero que não seja mais nenhum criminoso, por favor. Mas, enfim, os 2 primeiros anos, eleições novamente. Os 2 últimos anos, aí acontece isso que eu falei. Não tendo prefeito, vai o vice-prefeito. Não tendo vice-prefeito, vai presidente da Câmara. Assim que acontece a ordem. Agora eu vou ler para vocês aqui que eu escrevi as razões que acontecem a cassação. Abuso de poder, compra de votos,
corrupção ou improbidade administrativa, quebra de decoro, condenação criminal e irregularidades eleitorais. No caso de, por exemplo, não ter feito muito bem a prestação de contas, ou ter recebido transferências, arrecadação de fundos irregulares, ou ser inelegível, por exemplo, o prefeito esse que foi cassado, ele não poderá concorrer novamente até 8 anos. Se ele concorrer, né, não tem como fazer o cadastro, mas se acontecesse, ele seria cassado novamente por isso. A questão da condenação criminal, eu já comentei com vocês, né, como ele teve uma condenação antes de ser prefeito, ela não comunica com o mandato dele. E seria isso, pessoal. Acredito que não haja mais nenhuma dúvida, acho que eu consegui falar tudo sobre eleição suplementar, sobre como acontece, sobre as razões, né, da cassação e sobre esse afastamento do prefeito, né, ou melhor, cassação, não vamos falar errado. Eu espero que eu tenha desjuridicado esse termo e que vocês tenham gostado. Compartilhem, mandem aí para os seus amigos, seus familiares e já avisem, dia 12 de abril teremos eleições. Ah, e não comentei, né? Vai ter uma resolução. A resolução é o manual de como será a campanha, né? Porque nós temos aí períodos de desincompatibilizações, período de troca de partido, mas a gente ainda não tem essa resolução, então a gente nem consegue imaginar quem serão os candidatos, quem pode afinal concorrer. Eu sei que há boatos já nas redes sociais questionando, mas será que aquele segundo colocado lá vai poder concorrer? Ah, porque ele trabalha numa rádio. Ah, será que aquele outro candidato vai poder concorrer porque afinal é deputado? Gente, ninguém pode afirmar quem pode e quem não pode concorrer nesse momento, porque estamos aguardando a resolução. Então, quando ela sair, se vocês quiserem, me chamem no Instagram, Rayane Guterres, e avisem, você prometeu para nós a explicação da resolução, explicação de como serão as eleições. Então, me cobrem que eu faço um vídeo novamente para vocês. Agradeço por assistirem até aqui, beijinhos e até mais!